Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio e dessa vez com a presença ilustre, novamente, da Aline Cantarelli, para nós falarmos sobre um tema que é polêmico, mas que infelizmente é uma questão na nossa sociedade e não é de hoje, né? O assunto é traição, Aline. Sim, primeiro obrigada, Vicky, pela oportunidade. O tema da traição, ele é um tema muito delicado. A gente precisa entender que uma traição é um trauma que quem é traído carrega por uma vida inteira. Então, de fato, você pode superá-lo, você pode construir, mas, de fato, é uma marca, né, que fica e que, daquele momento, né, daquela ruptura em diante, a pessoa tem que se reconfigurar, ela tem que redescobrir quem ela é e que relação era aquela. Sobre esse tema, a gente tem muito o que discorrer. Vai ser uma alegria dividir o conhecimento e a experiência que eu tenho ao longo desses 15 anos de trabalho em relação a famílias com você. Então, apertem os cintos, peguem a pipoca, o vinho, porque o bate-papo realmente vai render, porque esse tema é realmente algo que é interessante de nós discorrermos sobre, porque algumas brechas ficam em cima dessa questão de que, quando há traição, de quem é a culpa? E muitas das vezes as pessoas meio que se esquivam de que ambos têm a sua parcela ou que não é isso. É unicamente algo voltado para o traidor. Então, a traição é 100% responsabilidade do traidor. Isso é um fato, né? O caráter, quem trai tem uma falha de caráter, né? Uma fraqueza. Então, de fato, a traição é 100% responsabilidade do traidor. Agora, a relação que ambos levavam antes, essa sim é responsabilidade dos dois. Então, é preciso que a gente entenda esse primeiro aspecto, porque há muita confusão sobre o tema traição e muitas vezes uma pessoa ferida, machucada e até querendo achar o caminho, querendo achar uma resposta, ela acaba assumindo uma culpa que não é dela. Então, caso você tenha ouvido que eu fiz também porque, isso não existe. A responsabilidade é 100% de quem trai. Contudo, a relação que nós vivíamos antes, ela é de responsabilidade conjunta. E, naturalmente, eu costumo dizer, né? Se depois que você descobre que foi traído e você tem o desejo, porque é direito seu desejar o fim daquela relação, a continuidade dela. Se você, depois de ser traída, medita, tem conceitos claros e tem o desejo de reconstruir essa relação, apesar dessa falha grave, é preciso que você entenda e assuma não essa responsabilidade da traição, e sim a responsabilidade pela relação que vocês viviam no passado e que naturalmente estava cheia de machucados que permitiram que a coisa chegasse nesse ponto também. Mas o ato de trair por si só, ele é responsabilidade do traidor, isso é um fato. Como reconstruir, então, essa confiança depois de uma traição? Bom, primeiro eu gostaria de trazer aqui que a lógica de traição, ela ficou muito banalizada. Então, por que a gente tem a sensação de que há cada vez mais pessoas traindo? Porque, na verdade, a gente tem vivido, nas últimas décadas para cá, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né, bastante significativo, ele fala de modernidade líquida e fala de amores líquidos, e tem várias publicações nesse sentido, e ele fala de um arrefecimento, de um alargamento dos laços de responsabilidade quando a gente está falando de relacionamentos humanos, especialmente de casamento. E o Bauman, ele traz a lógica de que as pessoas vão pensando que quanto mais flexível, melhor. Quanto mais maleável, melhor. Que se não me prender, enfim, que se não me obrigar, que a coisa tem que funcionar até onde me traz utilidade. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim, não, mas não era bem assim, não. A gente casou direitinho e aí... Mas não era bem assim, de repente, no que estava dito. Mas o que era velado no comportamento podia carregar essas marcas. Porque essas marcas, elas são marcas próprias desse tempo, do nosso século e do final do século passado. Essa flexibilização do compromisso, essa flexibilização da palavra, essa flexibilização da honra. Então, se você me perguntar, as pessoas traem desde que o mundo é mundo? Sim, as pessoas traem desde que o mundo é mundo. A gente tem acesso a toda... Eu sou uma ávida leitora de biografias, né? Então, assim, a gente vê nas histórias, pelos séculos dos séculos aí, histórias de traições. Contudo, a lógica de que isso está se tornando algo... Porque, entenda, antes você tinha traição, mas você tinha traição não como algo naturalizado. Você tinha traição como algo gravíssimo. Traição, em algum momento, traição foi era considerado crime, né? Fazia parte da Constituição. A traição, ela fazia parte da Constituição. No momento, tem uma lógica social muito interessante, que no momento em que
alguma coisa, algum comportamento, ele deixa de pertencer a uma punição, a uma questão constitucional de direitos, isso já sinaliza uma flexibilização de um determinado comportamento dentro da estrutura social. Ou seja, no momento em que a traição deixa de configurar, por exemplo, como crime, naturalmente a traição também já está sendo olhada, vista pela sociedade como algo menos ruim, menos danoso, menos inapropriado. Percebe? Então, essa flexibilização ela já traz uma mudança comportamental de percepção. Eu não estou aqui para discutir leis, eu estou aqui para dizer de um fenômeno antropológico e social. Quando a gente diz disso, a gente já consegue entender muitos dos dramas que as pessoas vêm vivendo e a dinâmica da aceitação de uma exposição ou de uma permissividade que vai colocando os casais cada vez mais em risco de que isso aconteça. Porque é óbvio, se não existe um comportamento e um compromisso de lutar pela fidelidade, né? Se não há vamos dizer assim, se não há um descrédito de alguém que trai, por exemplo, eu gosto muito da ideia de pensar o seguinte, às vezes o sujeito sabe que o sócio dele trai a mulher. Eu costumo brincar com esse homem, né? E aí o cara já tá versando com a ideia do divórcio, pensando que a família talvez não seja uma boa coisa. Eu costumo dizer o seguinte, falei o seguinte, já traiu a mulher dele. Você sabe que o próximo a ser traído é você, né? E aí, às vezes, os homens tomam um susto. Eu falo assim, mas é óbvio? Existem triplos caráteres. Não, eu tenho um caráter para minha sociedade, eu tenho um caráter para minha mulher e eu tenho um caráter para... Não, é o mesmo caráter. Então, na hora que a corda apertar, você vai ser o próximo. E assim, eu tenho inúmeros casos que eu atendo no qual isso fica provado. É o próximo passo subsequente. Então, uma vez que eu flexibilizo mentira, uma vez que eu flexibilizo os meus interesses, os fins justificam os meios, os meus interesses acima dos outros, naturalmente eu estou criando uma conduta que ela vai ser repetida em todos os âmbitos da minha vida. Então, a dinâmica de entender a traição é entender que a traição, na verdade, ela é sempre consequência, ela é sempre sintoma. Ela não é o núcleo verdadeiro. O núcleo verdadeiro é o empobrecimento do ser. O núcleo verdadeiro é a falha do caráter. O núcleo verdadeiro é não estar brigando pelo que importa, é estar mais preocupado com seus prazeres. Entende? Porque para você idealizar uma traição e para você executá-la, é necessário empenho. Você passa um tempo articulando aquilo tudo dentro de você. Você vai baixando os seus padrões, né? Você vai baixando a sua moralidade até caber dentro daquilo. Então, quando uma pessoa se permite isso, ela está completamente perdida, né? Quando uma pessoa se permite viver uma situação dessa, ela já não está sendo mais provavelmente quem aquela outra pessoa que confiou nela sonhou que ela fosse. Então, essa é a primeira percepção que a gente tem que ter. E aí você me falou, como fazer essa reconstrução ou como a gente começa a pensar numa possível reconstrução, numa reconciliação? Primeiro, assim, entender que se você foi traído, muitas vezes eu respondo essas perguntas em redes sociais e as pessoas mandam mensagens diretas para mim e eu respondo mesmo, né? E às vezes as pessoas falam, Aline, acabei de ver aqui, de repente você vê uma movimentação suspeita no cartão de crédito, pega um telefone, uma mensagem estranha, recebe uma coisa no WhatsApp. Não, alguma informação difusa ali, ou um filho comenta que viu alguma coisa estranha e você, opa, tem alguma coisa tem cheiro de algo ruim no ar. Quando isso acontece, normalmente as pessoas, a ficha cai, né? Uau, então peraí, essa peça que junta com aquela peça, opa, eu posso estar sendo traída, ou eu fui traída, né? Dependendo do que você descobre. E aí, o que eu digo sempre, a primeira decisão que você tem que tomar não é, como é que eu vou falar com ele, né? O que eu vou fazer? Assumindo que isso é uma realidade, uma premissa, né? A primeira premissa é, e se isso realmente estiver de fato acontecendo, como eu quero conduzir? Como eu quero ser a partir daí? E aí eu digo imediatamente, traição não é um tema para você pensar só quando a sua ficha cai e quando as coisas acontecem. O ideal é que você pensasse nesse tema desde antes do seu casamento. Desde antes de casar, você deveria pensar, e se eu fosse traída por essa pessoa? Eu teria capacidade de amá-lo acima disso? Perdoá-lo? Porque se não, talvez não seja a pessoa certa. Por quê? Porque não é que você vai dar um salvo-conduto, fica à vontade, me trai à vontade. Óbvio que não. Mas a pergunta que você tem que fazer logo no imediato momento em que você se supõe estar sendo traído é, eu quero ou eu não quero investir mais nessa relação? Eu perdoo ou eu não perdoo esse processo? Eu faço ou não faço o próximo passo? E aí, claro que depois a gente vai falar aqui sobre se a gente perdoando, né? A gente se perdoa, não esquece, enfim, todas essas coisas que a gente fala sobre traição. Mas o mais importante, a primeira decisão a ser tomada, que eu estimulava todas as pessoas que me buscavam e me buscam até hoje para falar do tema, vale a pena? Você quer seguir com essa relação? Se você quer seguir com essa relação e você tem razões claras e convictas sobre por que você quer,
é um caminho. Se você não quer seguir sobre essa relação, é outro caminho. Então, a primeira resposta que você tem é essa. E essa resposta, ela deveria balizar toda a sua conduta a partir dali. A maioria das mulheres, quando descobrem, elas surtam e elas vão para cima do sujeito, né? Quebram tudo, acordam de madrugada. E, óbvio, eu entendo absolutamente, é uma coisa muito dramática. Mas talvez aquele momento da descoberta e daquela ira, talvez coloque vocês num pé de guerra e coloque você numa situação que você faz um tudo ou nada ou qualquer coisa, que depois você se arrepende. Eu tenho várias pacientes minhas que, orientadas quando descobriram isso, agradecem que eu tenha as contido nesse primeiro momento de impulso. Porque elas dizem, nesse primeiro momento de impulso, não era eu, era só a minha raiva e o meu choque, meu estado de choque diante daquele trauma, diante daquela descoberta. Depois eu queria fazer outras coisas, depois eu queria ter outros entendimentos, depois eu queria ir além de outra forma. Então, obrigada por você ter segurado a minha mão e ter segurado o meu ímpeto de ir ali falar. Mas isso, obviamente, você só vai conseguir acessar dentro do seu coração se você tiver construído um certo nível de maturidade com o tema. Se você não construir um certo nível de maturidade com o tema da traição, o que vai acontecer é que você vai sentir que você não se vingou ou não reagiu à altura. Sendo que isso não é uma verdade, porque tanto a vingança quanto a reação impulsiva, passional diante de uma traição, ela não resolve absolutamente nada. Inclusive, às vezes, te coloca em risco. Eu tive um caso uma vez da mulher que ela flagrou, ela achou o carro da pessoa, ela conhecia a amante e o marido. Ela chegou, ela conhecia o hotel, ela entrou, ela saiu filmando e ela quebrou tudo dentro do carro e saiu quebrando tudo pelo caminho, entrou, invadiu o hotel. Ela era fazendeira, né? Então, ela era, não só ela tinha um corpão e tal, e ela saiu quebrando tudo. E bateu nele, bateu no outro. E aí eu lembro que ela fez o vídeo, ela mandou aquele vídeo para a cidade inteira, assim, todas as pessoas importantes com as quais eles tinham contato. Nossa. E eu me lembro concretamente que uma semana depois ela falou assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E assim, em tese, ela estava vingada. Ela tinha queimado o filme dele com a sociedade inteira, ele perdeu negócios por causa disso. E quando baixou a energia, ela falou assim, esse vídeo pode circular uma vida inteira, meus filhos podem ver esse vídeo. Eu posso ver esse vídeo mais velho. Eu ainda nem sei o que eu quero da minha vida e eu já fiz esse nível de exposição. E ela falava assim, né? Foi a pior coisa que aconteceu. Só que ela, em tese, tinha se vingado. Por quê? Porque a vingança ela tem só esse timing, o timing do que ela está acontecendo. No justo momento em que ela acaba, no segundo imediato em que ela acaba, vem um efeito colateral avassalador. Nossa. Então, essa descoberta, a meditação sobre o tema da traição e sobre como reagir no caso de ter sido traído, é uma coisa que é essencial para quem pretende manter uma relação de longo prazo. Por quê? Porque existe, sim, uma probabilidade alta de haver a traição. E aí é muito importante a gente conversar, porque a gente fala muito sobre traição sexual. Só que não existe apenas o modelo de traição sexual. A gente, numa relação, a gente pode ter traição sexual, traição financeira, traição emocional, traições de diversos níveis. Essa questão de traição de confiabilidade, tem tantas histórias. Esses níveis de traição, eles são muito significativos, tanto quanto a traição sexual. Só que, óbvio que a traição sexual, ela bate em lugares muito doloridos, né? Por exemplo, na mulher, na comparação com uma outra mulher, na comparação com aquela conexão, né? E tudo mais. Então, e isso é uma coisa que a gente precisa perceber e precisa sentir como próprio. Eu tenho um caso, e aí eu falando assim sobre reconsideração e reconciliação, eu tenho um caso muito interessante, que é um caso bem atípico, de uma família que me procurou, na verdade, porque o homem foi traído. É muito comum que a gente pense que a mulher foi traída. Mas aí você não pensa assim, foi um homem franguinho, foi um cara qualquer que foi traído, assim, um cara que deixava a desejar, que não olhava pela mulher dele, nada disso. Na época, ele até era um pouco relapso. Mas ele era um cara, na ocasião em que ele descobriu, ele era um cara bem-sucedido, eu fico brincando, bem-sucedido, bonito, inteligentíssimo, com múltiplos negócios, fez milhões antes dos 30 anos e foi traído pela mulher dele, que também conheceu ele, começou a vida toda junta com ele e tal. E é muito interessante porque a mulher dele me procura primeiro porque, na verdade, a traição tinha acontecido um tempo atrás e ela resolve contar para ele que essa traição tinha acontecido. E eles já estavam vivendo uma relação bem bacana, né? Ela se converte, começa a viver uma vida diferente e quando ela chega no ápice dessa conversão, ela resolve trazer para ele essa realidade. E porque ela diz, olha, eu não consigo mais viver a partir daqui, eu preciso confessar que isso aconteceu para que a gente viva uma vida limpa e eu vou ter que pagar as consequências. Ou ele vai permanecer, né? Ele vai entender, ou eu vou ter que arcar com as consequências, apesar de amá-lo muito, de não querer que isso aconteça. E aí ela conta para ele e no ato de contar para ele, numa atitude muito magnânima, ele olha bem dentro dos olhos dele e diz, olha,
daquela mulher, e ele que me contou isso, não foi ela. Aquela mulher que você era quando você me traiu, se você me contasse, eu te largava na mesma hora, no mesmo minuto. Para a mulher que você é hoje, eu quero te dizer o seguinte, eu te perdoo. Ela falou assim, eu te perdoo e a gente veio de uma estrutura disfuncional nós dois. Você da sua família e eu da minha. Mas eu vou te dizer uma coisa, da gente não vai passar. Eu sou a última geração que vai sofrer isso. Daqui para frente, não. Das minhas filhas, não. E ele disse, olha, eu te perdoo. Agora você vai ter que me ajudar a entender como é que a gente vai conseguir fazer isso funcionar aqui. E aí, a primeira vez que ele pensou, ela tinha buscado a mim para fazer essa revelação. E aí ele foi buscar alguém. E quando ele foi buscar alguém na internet, tinha lá 200% de chance de alguém voltar a trair quando trai. E aí foi muito engraçado que ele virou para ela e falou assim, acha qualquer pessoa que não acredite nessa merda porque eu quero fazer minha família funcionar. E aí ela brincou e falou assim, eu já estou sendo atendida por ela. E aí ele veio também para ser meu paciente. E nessa dinâmica nova que nós vivemos, existem coisas muito bonitas que eles construíram, muito bonitas. Eles fizeram uma renovação de votos lindas, enfim. É uma história muito bonita. E eu me lembro concretamente, conversando com ele uma vez, que ele me falou sobre revidar. E ele virou e falou assim, eu acho que o problema é que eu não revidei o bastante. Eu não revidei a altura. Eu acho que eu deveria treinar boxer e ir socar a cara de um, que eu sabia mais ou menos por onde que ficava, ele dizia. E eu acho que isso talvez fosse me dar uma certa paz. E aí eu virei, olhei dentro dos olhos dele e falei assim, quem disse que você não revidou? Aí eu falei assim, só que você revidou como homens grandes revidam. Você revidou dizendo sim à sua família, você revidou amando mais a sua mulher, você revidou honrando as suas filhas e você revidou quebrando um ciclo geracional que é carregado na sua história, né? Ele que cresceu longe do pai dele, enfim, literalmente negligenciado. Você quebrou um ciclo geracional e está edificando uma casa, sendo exemplo para muitos. Claro que eles não vão entrar no mérito, expor, né, a relação deles, mas como família, como casal, numa entrega, numa paixão, num desejo de fazer a coisa acertada. E que não foi fácil, tá? Mas muito bem trabalhado. E eu me lembro que nesse dia os olhos dele brilharam. Assim, é interessante, né? Porque o olhar de quem foi traído, ele fica meio opaco. E eu lembro que nesse dia os olhos dele claros, ele abriu assim e tipo deu aquela... E aí foi interessante aquilo. Eu falei, uau, se iluminou alguma coisa ali dentro. Por quê? Porque, no fundo, ele tocou outro tipo de revide, outro tipo de perspectiva sobre aquele fato que tinha acontecido na vida dele. E quando eu falo de traição, eu gosto muito de falar disso, de dentro da cabeça desse homem era tão natural a convicção de que a família era algo superior, de que se houver ajuda e ferramentas necessárias, eu vou querer superar esse trauma, porque o que tem depois disso vale muito a pena, que ele colocou todo o orgulho dele no bolso, ele que nunca a traiu. E foi atrás, né, de uma estrutura nova, de uma realidade nova, e hoje são plenamente felizes. Os acompanham até hoje plenamente felizes. Enquanto, muitas vezes, eu vejo que as pessoas desacreditam, e aí eu falo assim, nossa, o pessoal costuma dizer, não, só as mulheres desculpam, só as mulheres fazem, só as mulheres brigam. Eu falo isso porque talvez a gente tenha, de fato, né, mais microfones em vozes de mulheres, e porque talvez a gente tenha uma estrutura cultural, sim, que favoreça ou que passe a mão na cabeça para determinados aspectos. É um fato, a gente precisa entender o contexto cultural, entender todos esses fenômenos. Mas, se você me perguntar assim, é possível? É muito possível. Eu tenho esse caso e eu tenho centenas de milhares de casos para te contar, seja do lado do viés masculino, seja no viés feminino, de pessoas que escolheram amar em primeiro lugar e acima da dor. Não subestimando a dor, não deixando de cuidar da dor, porque, como eu disse, é um trauma que precisa ser tratado, é um trauma que leva tempo, é um luto que precisa ser vivido, porque morre aquela imagem que você tinha da pessoa e você vai precisar amá-la com aquela mancha, com aquela marca. Então, é algo extremamente considerável. E, óbvio, né? É preciso fazer um processo de reconfiguração. A pessoa que falhou, ela precisa provar e ela precisa construir dentro desse processo um arrependimento, uma contrição verdadeira, para que aquilo ali possa gerar na outra parte a perspectiva de que ela vai depositar de novo as fichas dela e que isso vai ser frutuoso. Eu costumo dizer, inclusive, né, uma coisa que não se usa mais nessa geração, mas que se usou muito no meu tempo, que era o cheque. Eu falo, confiança é um cheque branco que você assina e entrega para quem você ama.
Então, a dúvida das pessoas, na maior parte das vezes, quando está se falando de reconstrução, é como que eu faço para reconstruir um amor? Como que eu faço para reconstruir existe vida após traição? E aí eu costumo dizer, sim, existe. E aí a pessoa fala, mas como que eu volto a confiar? Aí eu falo assim, não existe mágica e não existe segurança, 100%. Existe um cheque em branco que você entrega por amor. Existe um cheque em branco de confiança que você entrega a quem você ama. Se isso não estiver claro para você, se isso não for a base da tua relação, é melhor então que você deixe aí a relação ir. Se você consegue enxergar e entender isso, tudo que eu estou te apresentando faz sentido para você, aí é o momento, então, de você parar, de refletir e de fazer uma escolha consciente. Porque não vai ser fácil para nenhuma das partes. Muitas pessoas pensam que é fácil para o algoz, né, para o traidor, para ele viver a vida ou viver a relação depois, mas não é. E muitas vezes a pessoa que é traída, ela fica obsessiva pelo tema e ela fica repetindo, perguntando e repetindo. E isso é extremamente degradante. Por quê? Porque você não deixa que aquele tema, ele tome o lugar que ele tem de importância. Ele parece ser o tema mais importante. Então, eu sempre aconselho quem viveu isso, que se trate, que busque auxílio terapêutico, é real. Diante de qualquer trauma, de qualquer circunstância, se você não briga... Tem gente que fala assim, não, já superei. Supera, vai, vamos embora. Não é assim. Você não vai superar se vingando, você não vai superar pegando todas as pessoas possíveis, você não vai superar distraindo a sua cabeça e fingindo que não aconteceu, você não vai superar só porque você tem filhos e você não vai pensar nisso, você não vai superar dando greves e gelos e problemas, assim, vou colocar totalmente uma barreira, vou me fechar numa muralha contra ele, a gente não me toca mais e tal. Nada disso vai fazer você superar. A única coisa que vai, de fato, fazer você superar é você tratar, é você se abrir, é você se expor. É você colocar essa vulnerabilidade que é tão humana na bandeja e se permitir ser cuidado e se permitir buscar novos horizontes. Isso quer seja para uma traição sexual, isso quer seja para uma traição financeira ou para qualquer outro tipo de traição. Fantástico, Aline. Uma vez eu ouvi uma coisa que me marcou muito profundamente, que era a questão de você se colocar no lugar do outro. No seguinte sentido, que para mim foi um escândalo ouvir daquela pessoa esse tipo de orientação. Quando a pessoa é traída, ela tentar se enxergar e se colocar numa postura de que ela não é superior ao outro só pelo fato dela ter sido traída. Sim. É uma questão de que ela poderia fazer tão quanto ou até mesmo pior. Sim. E quando me trouxe nessa ótica, me fez ter, né, um outro olhar sobre essa realidade que muitas das vezes a gente só mira naquele ato ali de julgar aquela pessoa e tão simplesmente, às vezes, se você estivesse naquele lugar, naquela oportunidade, naquela situação, quando não intencional, talvez você faria tão quanto ou até mesmo pior. Quando a gente está tomado pela raiva, a maioria das pessoas vai dizer impossível, jamais faria isso. E, na verdade, essa soberba é uma soberba que é muito nossa, né? A gente, às vezes, quando está machucado, está ferido, a gente fala assim, não, eu jamais trairia, eu jamais faria. Talvez você não traísse sexualmente, ou talvez você não traísse financeiramente. Mas em algum nível de traição, eu tenho certeza que você já fez. Por quê? Porque seria inviável a ideia de que um ser humano não vai errar, ele não vai falhar. É por isso que o perdão é uma questão, um ato de inteligência, é uma questão de inteligência. Se você está numa relação afetiva, né, de amor, especialmente numa relação a dois, e você fala assim, não, eu não sei perdoar, isso você pode fazer o que for, só não me machuca. Esquece, não casa, não vai nessa. Não existe essa possibilidade. Ninguém é perfeito. Em algum momento a pessoa vai falhar e ela vai te trair em algum nível, vai trair em algum nível a sua confiança. No momento em que ela trair em algum nível a sua confiança, o modo como você responde a isso, o modo como vocês se entendem é que vai fazer que ou essa relação ela cresça ou que essa relação ela termine de uma forma degradante. Então, essa dinâmica de fazer uma autoanálise, e isso, obviamente, né, não é para amenizar a responsabilidade do traidor. Mas se você se colocar no lugar e você perceber assim, uau, eu poderia ter feito isso, talvez você pense assim, eu quero agir aqui nesse momento com justiça ou com misericórdia. Porque quando você dá o perdão a alguém, você está sendo misericordioso, você está sendo generoso, você está saindo de si. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de pensar se colocando, fazendo um exercício realmente empático e sendo muito verdadeiro com quem está, com nós mesmos, com a nossa consciência. Porque quando eu tenho na minha cabeça, se vocês pensarem, imagina eu aqui, eu posso colocar na minha cabeça assim, não, eu nunca faria isso. Imagina eu que trato e atendo pessoas e tal. Eu sempre tenho uma mente, eu posso esperar tudo de todo mundo, o tempo inteiro. E o meu marido também. E aí o que isso faz? Isso faz com que a gente se mantenha vigilante. É muito triste quando eu atendo um casal e as pessoas falam, eu não tinha a menor noção que um dia ele pudesse fazer isso comigo.
Eu cogito o tempo inteiro. Porque eu cogito o tempo inteiro, eu vigio o meu olhar. Porque eu cogito o tempo inteiro, eu vigio as conversas que eu tenho. Porque eu cogito o tempo inteiro, eu evito em determinados lugares. Porque eu cogito o tempo inteiro, eu não vou em determinados eventos. Para quê? Porque eu não abro espaço dentro do meu coração. Porque eu cogito o tempo inteiro que se eu não me vigiar, as coisas vão me seduzir. Entende? Tem uma dinâmica aí que é a questão da carona, que eu gosto muito, a da carona e do personal trainer, né? Se assim pode ser, tipo, mulher com homem, homem com mulher e tal, como Depende, é que é o lanche, né? Vai. Não, bora. Vamos falar aqui da dinâmica da carona. A carona, ela como expediente pontual, ela não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum o cara dar uma carona para uma pessoa. Não tem problema absolutamente nenhum. O que tem problema na carona é a questão da construção da recorrência. Porque na construção da recorrência, se não há um cuidado no trato, não há uma manutenção de uma postura e há, obviamente, uma exclusividade na companhia, de repente, o sujeito que está dando a carona para a colega de trabalho, ele está convivendo mais horas do dia dele, mais tempo do dia dele de qualidade com aquela colega de trabalho do que com a própria esposa. Então, ela vai roubando ali aquele tempo de amizade, aquela troca, aquela intimidade. E sabe o que vai acontecer? Ele vai se esvaziar todo na carona. Quando ele chegar em casa e a mulher perguntar como foi o dia, ele vai dizer normal, tudo bem. Ou então foi ruim. E aí, com quem ficou toda a intimidade, todos os sentimentos, todo o entendimento de que foi para com aquela colega da carona? Se isso acontecer uma vez por mês ou uma vez ocasionalmente, porque estava chovendo, paciência, ok. Mas se isso acontece com a recorrência de 3, 4 vezes na semana, daqui um pouco a esposa já não faz mais sentido naquela jogada. E aí aquela colega de trabalho assume aquele lugar de intimidade. Para essa intimidade confundir os dois e daqui um pouco isso se tornar um caso, é um pulo. Então, o problema em momento nenhum está na carona. O problema está na recorrência do convívio e na entrega de uma intimidade muito mais profunda para alguma mulher externa ou para algum homem externo, se é o contrário. Isso é que gera a danada do problema da carona. E aí, se a gente for pensar, então, agora no personal trainer. Aí, meu Deus, o personal trainer. Tem problema treinar com o sexo oposto? Não tem problema nenhum. Agora, vamos fazer aqui uma análise. Qual que é o ambiente da academia? O ambiente da academia, ele é um ambiente onde a gente tem as pessoas com os corpos mais expostos, as roupas mais justas, né? Os movimentos que a gente faz na academia, o agachamento, o treino de perna lá, a própria abdominal, tudo aquilo ali. Você concorda comigo que aquilo tem uma certa provocação dos sentidos? Eu não estou falando de erotização, eu estou falando de provocação dos sentidos. Beleza. Tem uma provocação dos sentidos. Você concorda que o personal, o professor de educação física, ele deverá provavelmente fazer a correção dos movimentos? Então, se ele faz a correção dos movimentos, pode ser que seja só pela voz, mas é muito natural que haja o toque. Concorda comigo, né? Vai tocar ali para poder orientar, corrigir postura, ajustar. Pelo menos é assim que eu treino, eu não sei como é que é com vocês. E aí, o que vai acontecer? Você vai estar com a roupa justa, num ambiente onde você vai estar fazendo posições que ativam, que colocam você numa certa superexposição e ainda vai ter a liberdade do toque de um terceiro. Você acha que isso seria mais apropriado que fosse feito por alguém do mesmo sexo ou você acha que isso seria mais apropriado que fosse feito por alguém do mesmo sexo que você? Essa é uma questão que quem tem que ter a consciência é a pessoa que está se expondo. Percebe? Quem tem que ter a consciência, o modus operandi, o que vai fazer, é a pessoa que está treinando. E o entendimento de que, muitas das vezes, para a gente que vive um tempo moderno de muitas tarefas, de múltiplas atividades, aquele tempo do treino, aquele tempo que você está ali malhando, muitas vezes é o seu tempo de descanso. É o seu tempo de falar de assuntos que não sejam trabalho, que não sejam filhos. É você ser você mesmo. Então, do mesmo jeito que uma colega que pega carona recorrentemente com o marido rouba da esposa aquela intimidade real, de repente, além de toda essa exposição física, do toque, do ambiente, dos tipos de movimento que se colocam na academia, você ainda vai ter junto com isso o incremento desse tempo de diálogo mais íntimo. Então, o que vai acontecer ali? Vai ser forjado ali uma liberdade, um aprofundamento que pode resvalar para um lugar perigoso. Então, não é à toa que esse tipo de situação, de cenário, ele fica evidenciado. E não existe uma regra. Eu não posso opinar e dizer o que você faz na sua casa de acordo com o seu casamento. Agora, eu posso dizer o que eu faço na minha. Lá na minha casa existe um pacto que a gente não usa. A gente não usa. Eu treino com uma professora e meu marido treina com um homem. A gente entendeu juntos que isso é melhor pra gente. Se você quer fazer diferente, ok. Mas tenha em mente que isso é um catalisador, um espaço catalisador para que você possa, sem querer, ninguém pensa, a menos que seja extremamente mau caráter ou psicopata, eu vou trair, eu vou construir uma situação aqui, isso vai acontecer.
Se não for um mau caráter ou um psicopata, ele não vai fazer assim. O que vai acontecer é que ele vai baixar a guarda ou ela vai baixar a guarda de vigilância. E ela vai se permitir estabelecer com o terceiro uma intimidade que não é própria para terceiros. Então, o que vai acontecer é que ou o homem ou a mulher, ele vai dar ao outro margem para que ele se confunda e vai se confundir também. E aí, o que acontece é que, muitas vezes, a cabeça é nutrida pelo e se acontecesse assim? E se eu experimentasse isso? Será que eu ainda estou atraente? Será que eu ainda estou sexy? Será que eu ainda estou legal? E aí, quando olha para o lado, às vezes, ou num dia de domingo cansado, ou num dia depois de uma discussãozinha ali e tal, que aconteceu por um motivo tolo, um ou outro pode pensar assim, o fulano não faria isso comigo. O fulano agora ia, né? Eu tinha uma paciente minha que estava até fazendo um processo e ela virou para mim e falou assim, poxa, eu tenho um colega de trabalho que, cara, tudo que eu penso, ele se importa com minhas emoções, com meus sentimentos, tudo é exatamente o contrário do que o meu marido vem fazendo. E aí eu falei para ela, bloqueia ele. E ela ficou assim, não, mas ele me faz tão bem. E aí eu virei e falei assim, nossa, mas ele te faz tão bem num nível perigoso. Você precisa fazer mais terapia aqui comigo. Você precisa sentar com seu marido e colocar as coisas na mesa. Esse bem que ele está te fazendo de você se sentir acolhida, desejada, importante, não é um lugar dele te fazer assim. Se você permitir que ele continue fazendo, você está desonrando os seus outros lugares e você está desonrando quem tem um compromisso e um pacto com você. E ela falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu só pensava no bem que ele me fazia. E muitas vezes, quando a gente consegue ouvir as pessoas que se permitem, a gente vê, não é a construção desde o princípio. É uma construção que ela surge, ela pinta com uma certa naturalidade. É um mal que ele não vem travestido, não vem com uma fantasia amedrontadora, com aquela cara de monstro que a gente vê no Halloween. Ele é interessante, é uma companhia legal. Muitas vezes ela é a mulher que está... Né? Muitas vezes o sujeito chega em casa e ele está sempre vendo a mulher dele cansada, desleixada, muitas vezes não por desejo próprio, mas por excesso de atividade, de trabalho e tal. E ele encontra com a colega de trabalho dele só em momentos de trabalho. Então, a colega de trabalho, ela tá que nem nós aqui. Ela tá aqui maquiada, ela tá bem vestida, ela tá com o humor dela ali focado no trabalho. Então, é natural que ele vai encontrar, vamos dizer assim, a melhor versão dessa colega. Enquanto na casa dele, ele encontra a mulher dele, sendo apenas a mulher dele. Ao invés desse sujeito focar as atenções dele em transformar a realidade dessa mulher para que ela pudesse florescer novamente, ele passa a olhar para a colega de trabalho e falar, ela se cuida, ela é cheirosa, ela tá bem, ela isso, ela aquilo. E aí ele abre a brecha. E aí ele fala, nossa, mas você tá bonita hoje. Aí, de repente, na cabeça dele, tá, mas como é que eu vou elogiar minha mulher se ela não tá bonita? Ora, bolas, vai lá, prende o cabelo dela assim, ó, com um lacinho de fita, e diz assim, olha, meu bem, eu acho que você fica tão mais bonita desse jeito, você deveria se cuidar. O que tá faltando para você fazer isso? Quer ganhar? Ou então chega em casa com vale massagem, com vale salão que você passou. Onde é que ela faz as coisas? Entra numa loja, compra uma roupa bonita para ela e fala, vou te levar para jantar. Só de você falar, vou te levar para jantar no final de semana, a mulher já fez a marcação, ela vai fazer a depilação, a unha, as sobrancelhas, ela vai ajustar o cabelo, ela vai retocar. Só o fato dela ter um convite, ela ter o date para sair. Então, essa dinâmica, por que ela fica mais fácil quando é uma pessoa externa? Porque com a pessoa externa, você não tem que carregar a vida inteira, você tem que carregar só a aventura. Então, com a pessoa externa, você não tem que pagar o boleto, você não tem que pensar em planejamento financeiro, você não tem que desenvolver nada, você tem só que curtir aquele momento, curtir a vibe. Com a pessoa que está do seu lado, não. Você tem que pagar a conta da vida inteira. E essa conta da vida inteira, ela pode ser deliciosa ou ela pode ser pesada, de acordo com a dedicação que cada um coloca. Muitas vezes o homem fala, nossa, a mulher está super descuidada e tal, não sei o que. Eu falo, tá, desse peso da família, quanto que você está carregando? Ah, não, eu pago as contas. Isso é o bastante? Percebe? Então, você é só um pagador de contas? Onde é que entra o ser homem aí? Onde é que entra a sua parceria? Onde é que entra o seu marido? Onde é que entra o cativar? Onde é que entra... Eu tive um homem que eles brigaram e ele virou pra mim e falou assim, ela era a mulher perfeita. Eu perguntei, por que você se casou com ela, né? Você pediu em casamento, você tá querendo divorciar? E aí ele falou assim, ela era a mulher perfeita. Aí eu, Aí de uns tempos pra cá só chora, resmungona, cansada. Eu virei pra ele, e se eu te disser que ela tá em depressão? Aí ele, oi? Eu falei assim, e se eu te disser que ela tá 1 ano em depressão? Aí ele, não acredito. Eu falei, é verdade. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, você estava tão desatento e você estava tão focado só no seu umbigo que você não percebeu que a tua mulher está quase 1 ano em depressão e que esses sintomas que ela está apresentando não são porque ela virou uma mulher chata, são porque ela adoeceu. E porque ela adoeceu e ela não tem alguém para brigar por ela, para cuidar dela, ela se afundou. E aí eu lembro que aquilo deu um choque nele assim, ele falou assim, mas eu sou responsável por isso? Eu falei, pode não ser diretamente, não estou dizendo que ela deprimiu por sua culpa. Mas você é o responsável indiretamente por fazê-la feliz e por zelar pelo bem-estar dela.
Então, o caminho não é você olhar para fora, sair com a sua coleguinha de trabalho ou viver a sua vida fora porque a sua mulher ficou chata. Porque enquanto ela foi a sua mulher perfeita, estava tudo bem. No momento em que ela se tornou a sua mulher, que ela se tornou uma mulher chata, ao invés de investigar o que ela precisava de ajuda, você simplesmente foi olhar para fora. Ah, mas é porque eu não admito ser tratado dessa forma. Tá, mas como você a tratou? Então, quando a gente para pensar um pouquinho sobre a dinâmica da traição, a gente consegue perceber que o problema não é o ato lá. O problema é tudo que foi somado até aquele ato ser consumado. É todo um comportamento. E é aí que a gente precisa meditar e acreditar de que, uma vez que essa pessoa tome consciência, o peso é muito grande. Quando a pessoa consegue se enxergar naquele lugar e ver isso, muitas vezes é um arrependimento brutal. Muitas vezes é uma tristeza muito grande. E muitas vezes a pessoa, quando se enxerga o grande algoz da família, ela toma um susto. Porque muitas vezes não era o que ela queria ser. Ela acabou sendo por falta de vigilância, por negligência, por falta de falha de caráter. Não falta do caráter, era a falha do caráter. Então, é importante que a gente entenda bem isso, para quando a gente for ter as reações e tomar as posições, a gente saber fazer da maneira certa. E como, de fato, perdoar essa pessoa? Como assim, quando se tem realmente esse perdão, não vai ficar marca ou sempre fica uma marca? A primeira ideia é a seguinte, você nunca vai esquecer. Você imagina, uma mãe que perde um filho, alguém que passa por um câncer, alguém que bate um carro violentamente na pista, roda e capota. Eu tenho uma família com um médico que aconteceu exatamente isso. E o carro, quando capotou, quebrou exatamente a mão que ele operava, que é a mão principal dele na cirurgia, né? O movimento principal. E ele disse que ele, ainda desacordado, assim, ele viu tudo sujo de sangue, médico, né? E homem com aquela cabeça bem racional, ele falou, e se eu sobreviver, será que eu vou voltar a trabalhar? Nossa, já pensou? E ele olhou aquela mão toda arrebentada. Você acha que ele vai esquecer algum dia esse acidente? Ele vai esquecer o impacto de olhar a poça de sangue ao redor dele e a mão toda arrebentada? Porque quando eu uso essa expressão bem drástica de um acidente, de uma capotagem violenta, é nesse nível visceral que uma pessoa que é traída sente. É esse nível de capotagem, né? O dele foi aquele capotamento que plaft, virou 3 vezes e ele cai por baixo, né, com o carro, e uma parte do carro esmaga uma parte do braço, uma parte das pernas dele. Esse é o nível, né? E hoje um homem lindo, forte, enfim, tudo bem aí, recuperado. Mas é óbvio que esse trauma, a menos que você sofra algum tipo de Alzheimer, você não vai esquecer. Você vai guardar, você vai tê-lo. É uma cicatriz que fica. Contudo, a ideia do perdão, eu gosto muito dessa ideia. O perdão é desistir da ideia de que as coisas poderiam ter sido feitas diferentes. Poderiam ter sido diferentes. Essa é a primeira etapa para você considerar perdoar. Se você não considerar essa ideia de que, olha, eu vou abandonar a ideia, mas isso não tem. As coisas são o que são. Ah, mas são o que são. A primeira dinâmica é essa. Você absorver ou acreditar que as coisas são... Entender que as coisas são o que são. Depois que você entende que absorve isso, você consegue começar a sair do estado de choque e aí provavelmente você entra no estado de raiva e de rejeição na sequência. E nesse estágio ainda não é possível perdoar. Muitas pessoas passam uma vida inteira dentro do fundo do poço e o fundo do poço é igual a rejeição. A rejeição é igual ao fundo do poço. Então, uma vida inteira rejeitando e sentindo raiva, alimentando aquele ciclo de raiva e rejeição, raiva e rejeição. Esse ciclo ele é aprisionante. Uma pessoa não liberar o perdão é uma questão de burrice, né? Não liberar o perdão, perdoar alguém é uma questão de inteligência. Quando você entende que para qualquer realidade da vida, inclusive para a morte, só existe um caminho, que é o caminho da aceitação. Isso quer dizer que você vai engolir, você vai desejar aquela relação depois? Isso é um segundo ponto a ser discutido. Mas o primeiro, e a nossa pauta aqui, é perdão. Então, para perdoar é uma questão de lógica. Se você não perdoa, primeiro você não tem a dimensão do ser perdoado no caso de falha. Porque se um ato grave é imperdoável, você então também, quando falhar, conte que essa vai ser a mesma régua usada para você. No segundo nível, esse perdão, quando ele não é exercido, ele não há espaço dentro desse processo de perdão para que você construa, você fica amargo. O rancor, ele é um veneno que você toma e vai morrendo por dentro. Então, esse rancor, esse rememorar, esse rejeitar, ele vai te matando. Não liberar o perdão é te escravizar, te obrigar a ficar no fundo do poço. E aí você pode dizer, mas se eu perdoar, o outro vai ficar leve e livre. Não. Se você perdoar, você está livre. Livre daquela mancha, livre daquele peso. O outro, a partir do teu perdão, fica ainda mais culpado. Porque não só cometeu o erro, como foi perdoado por alguém
a quem ele feriu. Então, se essa pessoa tem o mínimo de caráter dentro dela, porque, entenda bem, eu fiz um grifo. Quem trai tem uma falha de caráter, não quer dizer que ela tenha falta de caráter. Ele falhou. E se nós formos pensar, todos nós temos falhas de caráter dentro da nossa estrutura. Então, se a gente ouve e pensa dessa maneira, a gente consegue reestruturar o nosso pensamento e a gente consegue perceber que, diante de uma estrutura bem montada, diante de um trabalho bem feito de trato desse trauma, a gente pode começar um processo de aceitação. E esse processo de aceitação não é aceitar, não. Eu aceito ser traída, eu aceito que isso aqui foi bom, foi edificante para a minha vida. É óbvio que não. Mas eu aceito que as coisas foram como foram. Eu aceito que não há nada que eu faça em busca de justiça que vai equivaler àquilo. Então, a única coisa que eu posso fazer para contrapor isso, no aspecto de moralidade do bem, é perdão. E aí, quando você consegue alcançar esse nível de pensamento, e eu digo uma coisa, se você está nas primeiras fases, né, de raiva, de choque e de ira, talvez isso tudo soe para você uma grande balela. Mas eu tenho certeza que para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a poeira já baixou, que o sangue já esfriou um pouco e que a razão já tomou conta de novo, o que eu estou dizendo cai como uma luva. O que eu estou dizendo conversa com o coração. Porque o desejo lá no fundo de perdoar, para quem ama de verdade, ele é muito natural e muito verdadeiro. Por mais que seja dolorido, por mais que seja pesado. Então, assim, o ideal seria que o casal já se casasse tendo uma conversa muito franca sobre traição. E eu vou dizer uma coisa, eu sempre digo ao meu marido, amor para mim, quanto mais seguro, melhor. Eu falo, pode ir, pode fazer a loucura que você quiser. E eu vou estar aqui. Aí todo mundo acha que é loucura. Eu publicava no Instagram, você perdoaria uma traição? Sim. Aí ele ficava brincando, ó, o nego vai printar isso aí, vai te cobrar. Eu falei assim, tá querendo aprontar? Eu falei assim, cuidado, que eu sou perigosa. E eu brincava isso com ele, brinco até hoje, e eu não tô brincando com a dor de quem tá me ouvindo, mas é uma realidade que eu digo para vocês. Eu meditei muito. A minha resposta, meu desejo interior, eu que tenho sangue italiano, neta de nordestinos, eu não tenho essa naturalidade no sim, você perdoaria uma traição, se não fosse algo meditado e curado ao longo de anos. Por que eu tenho essa convicção de que eu perdoaria? Eu tenho absoluta convicção. Por quê? Porque eu gostaria de ser perdoada caso eu fizesse. E porque eu vou dizer a vocês que em outros níveis eu já fui perdoada ao longo dos 20 anos em que eu estou com ele. Então, se a gente tem a capacidade de amadurecer esse tema dentro do nosso coração, fora do momento do confronto, fora do momento do conflito, o que acontece é que a gente consegue ter uma maturidade muito maior para lidar com o tema. E a gente consegue tomar não a decisão que a nossa emoção ou o nosso sentimento manda na hora. A gente consegue olhar para novas perspectivas. Não é fácil, não é simples você recomeçar, não é fácil você empurrar suas fichas de novo numa pessoa que te magoou, não é fácil você entender isso, mas o perdão ele tem esse quê de divino. E nesse quê de divino é que a gente encontra muitas vezes as respostas para o sentido da nossa vida de uma maneira muito mais profunda. Então, é muito natural que quando a gente sofre uma grande dor ou uma grande decepção de amor como essa, e não à toa que os grandes clássicos da humanidade, as grandes canções, né, as grandes peças de teatro, tudo que a gente vê que reproduz situações emocionais, afetivas, trazem esse quê impactante tanto com a gente. Mas essa segurança que o amor dá, de aquela coisa da ideia de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Ou tem uma outra canção do Ivan Lins que eu gosto muito, que é assim, ó, o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, já curou desenganado, já fechou tanta ferida, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado, e assim que fez por mim, assim que fez por nós. Essas ideias, elas que enaltecem as canções, né? E eu poderia ficar fazendo citações aqui de peças e de coisas. Essas ideias, elas não são construídas do nada. Elas são construídas por alguém que já viveu esse universo, que entende de gente e que diz assim, olha, existe alguma coisa depois no fim do túnel. Existe alguma outra coisa para quem experimenta essa dor que não seja só sofrimento, que tenha um quê de recomeço, que tenha um quê de reconquista. Só que isso precisa ser bem tratado, né? Precisa ser bem feito, porque do contrário vai virar um vale de lágrimas. E aí uma coisa puxa a outra, e uma coisa puxa a outra, e a gente está num redemoinho de dor, sofrimento e abandono. Aí realmente fica muito difícil. Então, eu espero ter respondido bem a pergunta. Com certeza. E dentro, assim, dessa sua experiência, se há o perdão necessariamente quando se verbaliza esse perdão, ou dá para entender que depois desse diálogo, depois dessa descoberta, depois dessa pessoa se redimindo de alguma forma, né, pedindo realmente o perdão, e o outro ali na retaguarda mantendo o relacionamento, mas sem aquela postura de você tá perdoado?
é necessário essa postura de verbalizar, de tá tudo bem, abraço e vida que segue? Ou se decidiram permanecer e não teve esse contato para transparecer isso para o outro, para realmente aliviar o coração, é aí que se faz ainda mais a necessidade de uma terapia para aquele casal? Ou fica algo meio nebuloso e segue o jogo pro resto da vida? Então, tem gente que quer falar tudo o tempo inteiro, expor tudo, e tem gente que não quer falar nada, que aqui, tipo, finge que não aconteceu. Todas as duas alternativas são péssimas. Quando a gente está falando de traição, nem uma coisa nem outra vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque é um tema tão rico, tão caro, tão difícil, que se a gente não puser o tom certo, não vai se solucionar por si só. É muito significativo. Então, existe uma necessidade, né, que a gente entenda, por exemplo, que tipo de linguagem de perdão aquela pessoa precisa experimentar para entender que aquilo ali foi de um arrependimento verdadeiro, que houve uma contrição de arrependimento. Ao mesmo tempo que a pessoa que trai, ela também precisa de uma chance verdadeira para tentar mostrar que ela mudou, para tentar provar que ela mudou. E se ela fica ali presa a uma repetição das mesmas coisas ou de uma condenação eterna por aquele comportamento, ela nem consegue projetar uma coisa diferente. Aí ela acaba acreditando que ela é capaz só daquilo mesmo. Então, sim, uma ajuda externa nesse momento ela é fundamental, mas principalmente é preciso uma mudança de mentalidade, onde a gente consiga entender o seguinte: se você está dando uma nova chance para alguém que te traiu e essa pessoa falhar novamente, não é você que é um idiota porque deu a chance. Idiota é o traidor que, de novo, a pessoa que trai de novo e que abandona essa baita oportunidade. Por quê? Porque amor igual a esse não encontra na esquina. E amor igual a esse não é encontrado em qualquer lugar. Um amor que resolve uma traição e dá uma segunda chance, ele é um amor raro, um amor precioso. Então, se a pessoa trai, né, se a preocupação é essa, então não vou ser idiota se eu der uma chance e fizer de novo, idiota vai ser a pessoa. Idiota vai ser a pessoa que fizer novamente. Então, quando a gente entende, armazena isso dentro da nossa cabeça e a gente tem convicção sobre os nossos valores, sobre a nossa lógica, sobre a hierarquia de prioridade na nossa vida e mesmo sobre a importância do casamento na nossa realidade de família, a gente consegue repensar, a gente consegue olhar. Então, assim, esteja certo, guarde dentro do seu coração. Idiota é quem, tendo a confiança do outro, prefere escolher o caminho mais fácil, ou prefere reincidir no erro. Então, se você vai dar essa chance, se entregue de verdade, sem medo. Entendendo que o idiota é sempre aquele que fizer o errado. O errado não deixa de ser o errado. Entende? Não, em momento nenhum. Isso eu acredito que isso é uma base cultural nossa brasileira. No Brasil, a pessoa o bandido, o sujeito que passa a perna, o sujeito que trai, ele é visto como esperto. Engraçado. E o que ele é tido como idiota, é o contrário. Idiota é aquele que fala, idiota é o mal, idiota é o que, tendo a oportunidade de ser bom, escolhe ser mal. Então, fique muito tranquilo ou tranquila em relação a isso, se você está pretendendo dar uma segunda chance para quem você ama, sobre que consequências vão vir. Porque, assim, somente diante dessas convicções é que você vai entrar inteiro na história, ou inteiro. É que você vai buscar as ajudas necessárias e você não vai ter medo de expor as suas dificuldades, de pedir as ajudas, de implementar ferramentas novas de conexão e tudo mais que possa vir a acontecer. Ainda nessa linha, né? Acho que nos direcionando um pouco mais para o final já, infelizmente, essa temática tão... Acho que dá para a gente discorrer facilmente, né? Horas a fio também sobre esse tema, mas... E, mediante disso tudo, como recuperar a autoestima depois que você descobre, sendo mulher, sendo homem, que você foi traído? Então, resgatar essa autoestima. Então, a primeira ideia, né? Autoestima e traição é um negócio muito interessante, porque as pessoas trazem dentro de si a ideia de que a autoestima, ela deve vir pelo outro. E que o outro deve dizer, e não é assim, tá? Ele tá acabando com a minha autoestima porque ele tá fazendo determinada declaração. Tá errado isso. Né? Ou eu fui traída e isso acabou com a minha autoestima. Está errado. O que ocorre? A autoestima é uma percepção sobre você mesma construída baseada nas suas fortalezas, no que você tem de bom para entregar no mundo. Pensa comigo. Se você está sendo uma boa esposa, se você está fazendo toda a sua parte, você está lá super entregue, batalhando, você trabalha, ou você cria seus filhos, ou você faz o seu trabalho, ou vive sua vida de família dentro de casa e está dando o seu máximo por isso, e o sujeito tem uma falha no caráter dele e vai lá e te trai. Você deveria permitir que a sua autoestima fosse manchada por isso? Sua autopercepção de valor deveria ficar abalada, sendo que, na verdade, é o terceiro que fez a outra coisa. Aí, de repente, a mulher pega a foto. Não, mas eu vi a foto dela. É novinha, tem corpão, tem mais dinheiro que eu, tem sei lá o quê, viajou para não sei aonde, fala não sei o quê. Olha, disso de nada interessa. De tudo isso aí, o que eu tô vendo é assim, sabe aquela coisa da Branca de Neve? Bonito por fora e podre por dentro, tipo a bruxa, né? Que tem a beleza externa e depois ela... É mais ou menos a mesma coisa. Então, essa pessoa que
faz isso tudo, que pode vir a ter, né, uma série ou alguns itens aí de comparação superiores aos seus, essa pessoa, o mais importante, ela não tem caráter. A maioria, inclusive, hoje a gente sabe, com mais tecnologia, muitas vezes as mulheres que se envolvem com outros caras, elas sabem que o cara tem outra relação. E vice-versa. Então, a coisa está muito feia, está muito triste. Muitas vezes são pessoas divorciadas, inclusive, que sabem a dor de um divórcio, se envolvem com o outro, e assim, de uma maneira displicente, de uma maneira baixa. Então, é preciso que a gente tenha na cabeça o seguinte: a sua autoestima não pode ser abalada porque ele não tem esse direito. O que tem que ter na sua cabeça é o seguinte: ele não tem direito de te abalar nesse jeito. E se está faltando alguma coisa, se você está precisando emagrecer, se você está precisando cuidar melhor da sua aparência, se você está precisando trabalhar menos e praticar mais atividade física, o que quer que você esteja precisando que você deixou declinar, isso em nada tem a ver com o fato de você ter sido traída. Isso é um autocuidado que você precisa retomar urgente e que você precisa encontrar nisso, muitas vezes, o amparo ou o reconhecimento de quem você é. E não necessariamente o que ele está propondo. Então, eu não sei se eu deixei claro isso para vocês, mas é aí que está a base da verdadeira transformação. O sujeito, ele só vai respeitar ou ele só vai olhar para você e entender o seu valor se, em primeiro lugar, você mesma souber o seu valor. Então, quando você transfere a sua autoestima para o homem, para o terceiro, e ainda mais para um homem que é capaz de te trair, a tola é você. A sua autoestima é só sua. E se você está se comparando com a outra mulher, tola é você. Você não deveria estar fazendo isso. Ou você deveria estar se cuidando, você deveria estar entendendo o que aconteceu e você deveria estar sendo fiel ao que você acredita. Esse que é o propósito central. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, ouvir isso. É mais fácil a gente dizer, não, foi ele que acabou com... Por isso que eu estou desleixada, e é por isso que eu vou ficar desleixada, e é por isso que eu vou me entregar. Entregar as pontas, né? Não pode. Você não pode entregar as pontas. Você tem que continuar de cabeça erguida. Você tem que olhar para toda essa situação e entender que ele não pode ter esse poder. E se ele tem esse poder, é mais uma lição aprendida dessa situação toda que você pode estar vivendo diante de uma traição. O seu marido, ele não pode deter o poder sobre a sua autoestima. A sua autoestima é sua, baseada nas conquistas e nos desafios que você se autoimpõe cotidianamente. Ele pode fazer reforço à sua autoconfiança, ele pode fazer reforço à sua imagem, ele pode te fazer se sentir especial? Pode. Mas dominar a sua autoestima ou acabar com ela não é direito dele. E se você deu esse direito a ele, retire-o e reassuma o seu lugar de comando. Então, assim, para a gente poder fechar realmente essa abordagem sobre esse tema, traição, o que você acha imprescindível das pessoas guardarem no coração para que elas realmente possam ter esse olhar diferente sobre esse tema? Porque hoje o mundo prega algo totalmente contrário do que foi debatido aqui, o que você conseguiu trazer como sua experiência. O que você gostaria de deixar como algo para as pessoas guardarem no coração e eu já tenho muito mais que 6 mil. É que a cada ano eu vou atualizando o número e aí eu preciso levantar entre turmas e acompanhamentos e tantas outras coisas que eu faço, né, em prol das famílias ao longo desses anos. Então, aí, por baixo, mais de 6 mil casos acompanhados por mim ao longo desses últimos 15 anos. E o que eu diria a vocês é o seguinte: não é fácil, não é uma situação tranquila, mas vale muito a pena. Todas as pessoas que fazem o processo, né, de entender que existe vida após traição, de recuperação da própria autoimagem, um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, né, de reconstrução dos laços e, efetivamente, uma restauração do casamento, o entendimento de que o modo como a vida se dava, que as relações se impunham, era extremamente ou desproporcional ou descuidada. Eu digo sempre assim que tem uma lógica que não vai acontecer com o prudente, não vai acontecer provavelmente uma traição, porque ele está ali previdentemente vigiando. As traições vão acontecer quando as pessoas dizem assim: eu não acreditaria, eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. Quem nunca pensou que pudesse alguma coisa, no fundo está tomado pela soberba. Uhum. E a mesma coisa, às vezes, até do outro lado. Eu nunca pensei que eu seria traído. Muitas vezes é a soberba. Como assim eu nunca seria traído? Por que todo mundo ou muita gente é traído e eu não seria traído em algum nível? Então, sim, isso vai nos acontecer. Se isso está muito claro dentro de você, a coisa toda funciona numa outra dinâmica. Então, a primeira coisa que eu diria é: vale muito a pena a reconstrução, apesar da tristeza que é suportar uma traição. Né? Passar por ela e depois gerenciar todo esse trauma e depois buscar novos meios e depois buscar investir no relacionamento de verdade. Esse processo, ele é um processo exigente, mas ele é um processo extremamente recompensador. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, o que eu estaria ensinando aos meus filhos se eu permitisse que isso acontecesse ou se eu permitir que os meus filhos
vejam que eu perdoei uma traição e tudo mais. O que eu estou ensinando? E aí as pessoas entendem assim, eu estou ensinando que isso aqui é permitido, que se eu perdoo é porque está liberado para fazer. Eu costumo dizer, não, ao contrário. Se você perdoa alguém, né, e principalmente se você perdoa o pai ou a mãe do seu filho diante de uma traição, o que você está ensinando é a beleza e a grandiosidade do amor. Você está ensinando que vale a pena apostar nas pessoas. Você está ensinando resiliência, você está ensinando empatia, você está ensinando generosidade, você está ensinando construção de projeto de longo prazo, você está ensinando a entender que no caráter de uma pessoa podem haver falhas, mas isso não define o todo. Você está ensinando que a família é um valor primordial e superior até à sua própria vontade e à sua própria dor, porque existe sacrifício significativo. Eu vou superar essa dor, eu vou me entregar. Por quê? Porque eu consigo ver um bem maior a partir do meu sofrimento. Então, você vai estar ensinando tantas coisas que eu poderia elencar aqui, que com certeza essas coisas vão edificar e vão instruir muito mais os seus filhos do que o abandono, do que uma briga por uma vida inteira a partir daquela dor. Então, eu aconselho veementemente quem sofre uma traição a pensar um pouquinho mais sobre o tema, que eu sei que não é um tema fácil, mas pensar e buscar dentro dessa temática um desempenho, uma entrega e um outro ponto de vista, um outro ângulo. Eu outro dia vi uma pesquisa que inclusive ela é muito comum na internet, que mostra diferentes ângulos de percepção com o mesmo tom. Então ela tinha um quadrado que ele começava cinza e terminava branco, e ele iniciava preto e terminava cinza. E aí a brincadeira era o seguinte: coloca o seu dedo no meio da tela e você vai ver que as duas partes cinzas têm o mesmo tom. Mas quando a gente batia o olho uma primeira vez, parecia que eram cinzas diferentes. E isso se dava por causa de um efeito de ótica, porque o ângulo sobre o qual o cinza ficava confundia o nosso olhar. Quando você tampa o ruído, você consegue enxergar a mesma coisa. Eu gosto de pensar nessa mesma perspectiva de ângulo quando a gente está falando do ponto de vista de recomeçar uma história, de dar uma chance, de dar uma oportunidade, mesmo inclusive apesar de uma traição. Por quê? Porque quando a gente encontra um novo ângulo para aquele trauma, para aquela dor, para aquela cicatriz que fica, a coisa ela desabrocha dentro da gente com uma vitalidade e com um potencial muito magnânimo, com uma perspectiva muito sensível do que é ser humano. E quando isso acontece, isso é tão arrebatador, tão recompensatório, que mesmo que o outro tenha falhado gravemente, você também se sente melhor por ter dado essa oportunidade. Então, eu não estou dizendo a você que você é obrigado ou obrigada a perdoar alguém diante de uma circunstância difícil, mas eu estou dizendo que das pessoas que perdoam e perdoam de verdade e que se põem a refazer de verdade, essas pessoas encontram, eu garanto, depois que passa a tempestade, uma nova chance de verdade. E essa nova chance de verdade, ela tem um valor muito significativo, talvez mais significativo até do que a primeira chance que você deu no seu casamento. Porque quando você entra e está tudo 0-0 no jogo, vamos dizer assim, são só expectativas, são só promessas. Eu prometo te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Só que isso não se deu de fato ainda, você está prometendo. Quando você perdoa e você dá uma chance com o coração contrito, com o coração dolorido, com a alma ali esmigalhada, mas você é capaz de ir além, você é capaz de fazer isso, você está provando esse amor na prática. Você está fazendo... verdadeiramente um segundo casamento. Eu falo para as pessoas, né? Não é que a gente tenha zerado. Não, é um novo casamento. É um casamento ainda mais profundo, é um casamento ainda mais bonito. É um casamento... Eu tenho um casal fantástico, eles apadrinham várias pessoas que eu atendo. Apadrinham como, né? Eles não sabem o nome dos casais que eu atendo, mas eventualmente eu peço para que eles gravem áudios para esse casal. Não só faço isso com eles, faço com vários, mas esse casal em específico sofreu uma situação de traições. Ela nunca imaginou que ele fosse capaz disso e acabou acontecendo. Mas ele encontrou comigo depois, dentro a pedido dela, e voltou para casa. E voltando para casa, eles se reconciliaram e hoje estão muito bem e continuam no acompanhamento comigo, com manutenção. E é muito bonito de ver o que eles gravam quando eles mandam para as pessoas. Teve uma vez que ele gravou, né? Eu pedi, você pode gravar agora recentemente? Você pode gravar para uma pessoa, para mim? E aí ele foi gravar. E quando ele gravou, ele no final falou assim, eu tinha uma única... Na verdade, eu não tinha escolha. A única escolha que eu tinha era a escolha certa. Qualquer outra coisa diferente da escolha certa teria sido um fim, teria sido um suicídio no final das contas. Eu teria jogado para fora toda a minha história. Então ele falou, eu tive que fazer a única escolha que era a escolha possível, que era a escolha certa.
Todas as outras alternativas eram alternativas erradas, como numa prova de múltipla escolha. A única alternativa que eu tinha era certa. E quando eu deixei a paixão, ele dizia no áudio dele, a paixãozinha de lado, quando eu deixei as minhas emoções de lado, e eu foquei racionalmente em tudo que eu tinha construído, em quem estava do meu lado, sob qualquer circunstância, quando eu olhei para tudo que eu tinha de legado em relação às pessoas da minha comunidade, aos nossos amigos, a todas as pessoas que se envolveram na nossa história, eu olhava e falava assim, onde é que eu estava com a cabeça que isso aqui não compensava aquilo ali? E aí ele disse, aí ele concluiu com essa lógica que eu apresentei aqui, que era a única escolha que era certa, que era ficar com a minha família, ficar ao lado de quem me amava de verdade. Então, é a mesma provocação que eu faço para você que está me ouvindo. A nossa vida, toda ela, não é assim, não, pontualmente, vez ou outra, não. Toda ela, da hora que você acorda e aperta o seu despertador até a hora que você vai dormir, ela é composta por escolhas. Essas escolhas, elas são as mais simplórias, no momento em que você aperta o seu despertador, até as mais complexas, sobre com quem você se casa, o que você faz diante de uma traição, o que você faz diante de uma doença grave de um parente querido, o que você faz quando acaba o dinheiro e você descobre uma falência. Podem ser inúmeros tipos de circunstância, os mais simples ou os mais difíceis, mas toda a jornada é uma jornada de escolhas. E são essas escolhas que, no final das contas, contam quem você é. Então, se você está vivendo uma situação agora, nesse momento, seja do lado traidor, seja do lado traído, reflete sobre isso. Reflete sobre as escolhas que começam no pequeno e exponenciam para o maior. Reflete nas grandes escolhas que você tem que fazer ao longo da sua vida e eu tenho certeza que você encontra uma jornada. Fantástico, Aline, muito obrigada. Acho que uma aula realmente sobre esse tema, acho que a gente às vezes se perde, né, por esse caminho de que achar que é normal não perdoar, é normal se distanciar e romper as relações e partir para outra, a vida que segue. E quando se escuta que há magnanimidade, né, no perdão, na reconciliação, é realmente ter luz e esperança para o recomeço. Muito obrigada com a sua contribuição, Aline. Muito obrigada. Foi um prazer estar contigo, Vicky.